Fala tricolada, belezinha? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para o nosso vídeo de análise do jogo Fluminense 1, The Stronger 0, pela segunda rodada do grupo D. O Fluminense é o líder, meu irmão, com 6 pontos, tá bom? Poderia ser um pouquinho melhor, né? O Fluminense poderia ter feito 2, 3, 4 gols, principalmente no primeiro tempo, em que o Fluminense tomou conta da partida, né? O Lima fazendo uma boa parceria ali com o Ganso no meio de campo, bem que o Lima estava um pouquinho aberto para o lado esquerdo. A gente tinha a expectativa de ter começado com o JK ou com o Lelê aberto na esquerda, mas o Fernando Diniz optou pelo Lima. Essa função o Lima fazia lá no Ceará, deve ser isso aí o motivo da escolha. Mas eu acho que ele deveria ter soltado um pouquinho mais a equipe, começando com o Lelê aberto pelo lado de campo. Tudo bem, mas o Fluminense começou pressionando desde o primeiro minuto. Então, o primeiro chute do Samuel Xavier, que fez uma partidaça ali pelo lado direito, participou de quase todas as jogadas ofensivas no primeiro tempo, foi com o Samuel Xavier. Logo com 6 minutos teve uma oportunidade no chute dele. Os bolivianos bem fechados, bem retrancados, apostando num passe errado dos jogadores do Fluminense, um contra-ataque, uma bola perdida, e o Fluminense pressionando, criando jogadas, fazendo triangulações, o Lima na esquerda, o Arias na direita, o Arias também às vezes caindo pelo lado esquerdo, o Ganso tentando organizar o jogo, o André e o Martinelli, o André e o Alexander, o Martinelli está machucado, o André e o Alexander praticamente livres para jogar e fazer o seu bom futebol, não tinha quem marcar, e o Fluminense praticamente tomou conta da intermediária do time boliviano. Eles fizeram uma opção de não pressionar a saída de bola do Fluminense, então deu toda essa liberdade, principalmente no primeiro tempo. Eles não marcaram no campo do Fluminense, eles deram a bola para o Fluminense, e o Fluminense pôde fazer o que bem quis, principalmente no primeiro tempo. E aí as chances foram começando a aparecer, foram 15 chutes na direção da meta adversária, algumas na direção do gol, outras, a grande maioria para fora, mas precisa um pouquinho calibrar o pé. Até o Cano perdeu 3 ou 4 gols só no primeiro tempo. A torcida do Fluminense começou a ficar nervosa. Eu assisti o jogo ali no setor norte, foi até agradável assistir o jogo ali, para ver toda a beleza da nossa torcida. E o gol não saía. O Fluminense criando oportunidade, para você ver como foi o massacre do primeiro tempo. A superioridade do Fluminense no primeiro tempo foi 80% de posse de bola mesmo. É muita coisa. Um time jogar uma Taça Libertadores tendo 80% de posse de bola e jogando bem, o Fluminense fazendo triangulações, criando jogada, penetrando na área adversária, mas aqueles lances que o Fluminense criava na intermediária e na entrada da área, a ponto de chegar na grande área e concluir errado. O goleiro pegar, chutar para fora, teve até bola na trave. E é a agonia da torcida do Fluminense. A bola não entra, a bola não entra, a bola não entra. Samuel Xavier chuta, o goleiro pega. O Lima chuta, o goleiro pega. O Ganso chuta, o goleiro pega. O Cano fura. E aí depois teve a contusão do Marcelo também aos 30 minutos. Aí teve a entrada do JK. Eu achei interessante a entrada do JK. Marcelo saiu aos 30 com algum problema físico. É bem provável que isso tenha acontecido para ele ter saído logo com 30 minutos de jogo. Entrou o JK, o time deu um espaçado maior, teve mais espaço ainda, porque o JK é um cara agressivo, que joga pelos lados do campo também. O Alexander foi para a lateral esquerda para fazer a função do Marcelo. O Lima deu uma recuada para o meio de campo, já que o JK estava ali no ataque também. E o Fluminense continuou martelando a partir dos 30 minutos também. Desde o primeiro minuto, teve chute do Fluminense aos 6 minutos de jogo, teve o gol impedido do Cano, que foi anulado aos 16, chute do Lima aos 19, chute do Samuel de novo, que o goleiro pegou aos 21 minutos, chute do André aos 22 minutos, isso tudo no primeiro tempo. Outra grande defesa do goleiro, belo chute do Cano também aos 24, e aí foi, deu uma sequência de gols perdidos um atrás do outro, e era um jogo importante para a gente fazer um placar elástico. A gente vai pegar esse time do The Strongest, que não é bobo, eu vou explicar por quê. Fazer um placar legal para a gente assumir a liderança com uma certa folga. Seria interessante isso, mas os gols não iam saindo. Daí teve o escanteio, né, teve até o Felipe Melo. Anotei aqui, Felipe Melo aos 35 minutos do primeiro tempo também chutou ao gol. Você vê como estava todo mundo tentando
Tava todo mundo tentando fazer o gol para abrir a porteira. Essa era a expectativa. Quando foi aos 40 minutos, o Arias bateu um escanteio curto para o Ganso jogou na cabeça do Nino um golaço, 40 minutos, Maracanã vai abaixo. Aquele gol do alívio, agora abriu a porteira, agora vai, vamos fazer 2, 3, e o Fluminense continuou no mesmo ritmo. O Fluminense fez o seu gol aos 40 minutos e continuou martelando, só dava Fluminense. O gol saiu depois de muita pressão do Fluminense, o time boliviano, o The Stronger, na defesa, entrincheirado, mesmo com o Fluminense, com 1-0, eu esperei que o The Stronger, esperava que o The Stronger saísse para o jogo depois do gol do Nino, mas isso não aconteceu. E o primeiro tempo terminou dessa forma, 15 chutes, 80% de posse de bola do Fluminense. Para minha surpresa, no segundo tempo, tivemos com 1 minuto de jogo do segundo tempo, um chute do JK, do John Kennedy. Aos 4 minutos, tivemos um voleio do Cano. O Cano estava com o taco dele precisando colocar um giz hoje. Teve muita furada ali, taco espirrado ali. Aí, a partir dos 4 minutos, 5 minutos de jogo, o time boliviano saiu. Perdeu o medo e começou a sair. E começou a pressionar o Fluminense. Aos 9 minutos, teve uma bela defesa do goleiro Fábio. O The Strongest passou a ocupar o campo do Fluminense e o Fluminense não estava conseguindo mais fazer o que estava fazendo no primeiro tempo. O Fluminense não conseguia mais trocar passes e sair do setor defensivo. O The Strongest chegando. Por isso que é um time perigoso. O primeiro tempo do Fluminense era um primeiro tempo para fazer 3 gols, sair com 3-0 no placar. Já o segundo tempo, o Fluminense tomou uns sustos. A partir dos 5 minutos do primeiro tempo, o Fluminense teve 2 oportunidades antes, mas a partir dos 5 minutos só deu The Strongest. A bola começou a passar, o Fábio começou a fazer defesa, o Fábio começou a sair de soco na bola cruzada na área, chute dos caras, eles entrando pelos lados do campo, aquela triangulação que eles fazem, a maioria dos gols deles é assim. Então, no momento que eles perderam o medo, eles partiram para cima do Fluminense, eles mostraram qualidade. Não é essa baranga toda que a gente imagina. Imagine lá na altitude em que o oxigênio para eles é melhor do que para nós do Fluminense. Então o Fluminense vai ter muito cuidado com esse time boliviano jogando na altitude. Porque quando eles saíram para o jogo ficou encardido. Até mesmo no finalzinho, teve um lance lá que eles reclamaram o pênalti, outro lance, a gente tomou uns sustinhos no finalzinho do jogo. Não é um time bobo. Aos 14 do segundo tempo teve um chutaço do Samuel, que fez uma partidaça. Chute do Lima também, o Flu, aí a partir dos 15 minutos ali do segundo tempo, o Fluminense retomou, teve esse lance do Samuel Xavier, um chutaço dele, depois teve uma outra oportunidade do Lima, aos 15 minutos o Fluminense retomou o controle do jogo. Antes disso, antes dos 15 minutos, estava só dando o time do The Strongest, time boliviano, pressionando o Fluminense, o Fluminense, opa, peraí, tô em casa, deixa a bola aqui comigo, deixa eu jogar de novo. Aí o Fluminense se reencontrou, aquele mesmo Fluminense do primeiro tempo, dos 45 minutos muito bons, cheio de chances e oportunidades, o Fluminense reencontrou a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Aí o Fluminense voltou ao normal. Daí teve o chute do Lima, teve um chute do Cano aos 17, aos 19 teve um chute do Ganso. Aí o Fernando Diniz tirou o Felipe Melo porque ele fez um bom jogo, o Felipe Melo jogou muita bola, mas ele começou a cansar. Daí o Fernando Diniz percebe que o Felipe Melo está cansado e pode entregar a paçoca, ele colocou o Vitor Mendes na zaga, aos 25 minutos. O Vitor Mendes foi para a zaga no lugar do Felipe Melo, ele tirou o Arias também, que estava muito cansado, o Arias jogou pra caramba, jogou um bolão, uma mistura de cafuringa com tato, o Arias estava danado. Aí ele colocou o Pirani aos 34 minutos, e o Pirani entrou bem, fuçando, levando bola para a linha de fundo, fazendo triangulação, fazendo jogadas interessantes. Depois ele tirou o Cano também, tirou juntos, praticamente juntos, saíram o Arias e o Cano ao mesmo tempo, aos 34 minutos do segundo tempo. E entrou o Lelê também, que entrou muito bem na partida. Aí aos 43 minutos teve uma cabeçada do Lelê. Esses jogadores que entraram, Lelê e Pirani, entraram muito bem no segundo tempo, trouxeram mais movimentação para o ataque. Aí o jogo acabou, 1-0 para o Fluminense, tá bom, os 3 pontos estão na conta, o importante é vencer, jogando em casa, jogando no Maracanã e assumir a liderança.
Podia ser melhor? Podia. Podia ser melhor em termos de gols. Podia ter sido 2, 3, 4. Mas em termos de futebol, porra, agradou pra caramba. O Fluminense jogou bem. A rapaziada no meio de campo, o André, o Alexander, jogou muita bola. Até quando ele foi deslocado para a lateral esquerda para cobrir o Marcelo, para fazer a função do Marcelo. O Samuel Xavier fez uma partidaça. A dupla de zaga, Felipe Melo e Nino, nem se fala. O Fábio muito seguro. Né? O Cano também incomodou muito a zaga da equipe boliviana. E eu gostei da participação do Fluminense, do jogo do Fluminense. Só esperava um pouquinho mais de gols. Mas Libertadores é assim, não tem jogo fácil. É complicado, o adversário na retranca, todo mundo fechadinho, dando chute pro lado. A gente sabe como é que é Libertadores. Libertadores não é nada fácil. É tudo através de muito suor e luta. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo.